Graça e paz, queridos irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 142. Salmo 142, estamos aqui hoje pela graça de Deus, mais uma grande oportunidade que temos de ouvir a palavra de Deus, de renovarmos as forças e de buscarmos mais e mais a presença do nosso Deus para a nossa lida diária. E eu quero refletir com os irmãos hoje um pouco dessa graça de Deus que nos é dada todos os dias no Salmo 142. Quero dizer aos irmãos que o nosso ministro de música, Tiago, ele está ausente hoje e também estará ausente no próximo domingo. Quero agradecer ao nosso irmão Moisés, que sempre está aqui contribuindo com a nossa igreja. Sua esposa Tereza, que também está ali. Já Zoe vai chegar. Nós vamos orar também por Zoe, para que venha cheia da graça de Deus. Salmo 142. Nós vamos orar, queridos, e depois nós faremos a leitura bíblica do texto. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela graça que nos é dada neste dia. Hoje, quando despertamos, quando abrimos os nossos olhos, nós experimentamos as misericórdias do Senhor que se renovaram sobre nós. Te agradecemos por tão grande misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos aqui presentes, pela oportunidade ímpar que o Senhor está nos dando de ouvir a Tua santa palavra. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de Moisés, pela vida de Tereza, pedir que a filhinha deles, ó Deus, possa vir cheia de saúde, cheia da graça do Senhor, que Zoe possa, desde já, ó Deus, ser uma menina consagrada ao Senhor. Oramos, gratos ao Senhor pela vida do irmão Elias, pela instrumentalidade dele durante todos esses anos, essas décadas servindo ao Senhor. Entregamos em Tuas mãos, ó Deus, toda a aflição que tem acompanhado os irmãos, as angústias, as lidas do dia a dia que o Senhor conhece. Pedimos ao Senhor que o Senhor renove as forças de todo filho do Senhor presente essa manhã aqui. Que o Senhor também use a Tua palavra e que o Teu Espírito possa conduzir a mensagem nesta manhã, trazendo vigor, ânimo, motivação para que a igreja possa seguir firme nos caminhos do Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Salmo 142, Salmo de Davi. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento ou a minha queixa. A ele apresento a minha angústia.
Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém, queridos? Meus irmãos, no século XVIII, lá na Inglaterra, uma jovem, criança, perdeu a sua mãe aos 3 anos. Eu me refiro a Anne Steele. Inglesa, de tradição batista, perdeu a mãe aos 3 anos de idade. Aos 21 anos, na véspera do casamento, o noivo de Anne morreu afogado em um rio. Na véspera do seu casamento. Logo após, a esse momento tão difícil, ela sofreu um acidente que a deixou inválida para o resto da vida. Aos 62 anos, enfrentando muitas enfermidades, Anne foi chamada pelo Senhor para estar na presença dele. Quando lemos a biografia de uma mulher tão cheia da graça de Deus, em meio a tantos problemas, a tantas adversidades na vida, me chama a atenção, queridos irmãos, como Anne se deixou usar por Deus, apesar de todas essas tragédias que ocorreram em sua vida, apesar de todas as angústias, as aflições. Muitos dos hinos que nós cantamos hoje foram escritos por Anne Steele. Muitos dos hinos que cantamos hoje foram escritos por ela, em meio a todas as tragédias que ela vivenciou em sua vida. Uma mulher que experimentou nos momentos mais tenebrosos de sua vida, da sua história, a abundante graça de Deus no seu viver. Um dos hinos que foi composto por Anne retrata a sua vida, as suas aflições, mas, acima de tudo, o reconhecimento da presença de Deus em sua vida e de como Deus se tornara um refúgio para ela em tempos de profunda angústia. Então, uma das estrofes desse hino composto por Anne diz assim: caro refúgio de minha alma, cansada, em ti quando as ondas emergem, em ti quando as aflições me atingem, minha esperança vacilante repousa. A ti eu canto cada uma das minhas tristezas crescentes, pois somente o Senhor pode as curar. Para cada dor que me acomete, a tua palavra traz doce alívio. Não ordenaste que eu busque a tua face? Devo eu
buscá-la em vão? Pode o ouvido da graça soberana estar surdo ao meu clamor? Não. Ainda o ouvido da graça soberana atende à oração do coração quebrantado. Ó, que eu possa sempre encontrar repouso ali, nesta graça, para todas as minhas tristezas. Meus irmãos, é fascinante quando nós lemos os Salmos e percebemos nele, ou neles, o que eu costumo chamar de realismo terreno. E o que é esse realismo terreno? Os Salmos, eles não tratam a vida de forma romântica. Todo o saltério, assim chamados 150 salmos, eles trazem para nós a realidade da vida como ela é. Homens de Deus como Davi, que escreveu os salmos, alguns salmos, traz para nós, em muitos salmos, uma experiência amarga, muitas vezes dolorosa, experiências profundas de aflição, mas, acima de tudo, a certeza, a convicção da presença de Deus. Nós não podemos perder, durante a nossa jornada, a convicção, a certeza de que Deus está conosco. A certeza de que Ele caminhará conosco, apesar dos pesares. Embora os problemas se multipliquem em nossas vidas, não podemos esquecer da presença gloriosa de Deus, do seu Santo Espírito, como nós cantamos aqui, nos motivando, nos ajudando, nos consolando, intercedendo por nós todos os dias, e da presença do nosso amado e bondoso Salvador, que deu a sua vida por nós. E que todos os dias, Ele garantiu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Entretanto, o ser humano, e aqui eu me refiro não somente aos cristãos, mas a toda a criação de Deus, nós somos potencialmente inclinados a achar que Deus está conosco quando as coisas estão dando certo. Nós somos potencialmente inclinados, e é uma ideia equivocada, principalmente se tratando de servos de Deus, quando nós pensamos que o fato de estarmos atravessando momentos difíceis na vida, o fato de estarmos atravessando momentos de profunda angústia, de que Deus não se faz presente. É uma ideia equivocada e que precisa ser combatida pela palavra de Deus, e os salmos trazem para nós essa realidade de forma muito clara. E hoje eu quero refletir com os irmãos, e o tema parece um tanto confuso para alguns, quando fala da caverna da graça. Porque quando nós lemos o Salmo 142, esse salmo vai retratar para nós o momento doloroso que Davi viveu quando ele estava sendo perseguido por Saul, e ele estava lá dentro da caverna de Adulão. Eu não sei se os irmãos lembram dessa narrativa que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 22. Então, Davi está dentro de uma caverna fria, escura,
se sentindo sozinho, abandonado. E lá de dentro dessa caverna, Davi então clama ao Senhor, e nós temos aqui hoje esse belíssimo salmo sendo retratado para nós, mostrando que não existe escuridão capaz de conter a manifestação da graça de Deus. Não existe caverna que consiga impedir que a graça de Deus entre e se manifeste ali. Não existe angústia que não possa ser banhada pela graça de Deus. Não existe sofrimento e aflição que não possa ser curado pela graça de Deus. Não existe fraqueza que não possa ser transformada em força pela graça daquele a quem Davi retrata como soberano sobre todas as coisas. É dessa caverna escura, solitária, nesse cenário hostil, preso por angústias da alma, e nós vamos ver isso já já, preso, completamente cercado pelo que Davi chama de prisões, que Davi derrama seu coração diante de Deus e se sente fortalecido pela bondade do Senhor. O salmo começa com um clamor de angústia e termina com um cântico de esperança. Davi termina o salmo dizendo que todos à sua volta, todos, iriam se reunir e render graças a Deus por causa da bondade de Deus, por causa da graça de Deus para com ele. Então, queridos irmãos, o contexto do Salmo 142 nos mostra que, perseguido pelos inimigos, abandonado pelos amigos, escondido em uma caverna, é dentro desse contexto que Davi clama a Deus por misericórdia. É assim que ele começa o Salmo 142, versículo 1. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Meus amados irmãos, todos nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Todos nós. Você sabe qual é a diferença de graça e misericórdia? Graça é aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá. Isso é graça. É favor imerecido de Deus. É por isso que a salvação é pela graça, porque ninguém é digno, ninguém é merecedor da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer de forma muito enfática: pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. A misericórdia de Deus está relacionada com aquilo que eu mereço, mas Deus não dá. Percebe a distinção? Graça é aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá. Sabe quando nós estamos passando por alguma situação na vida? Quando nós estamos esperando algo acontecer, e esse algo tão importante para nós acontece, e a gente diz assim, graças a Deus. O que é que significa isso? Eu não sou merecedor, mas Deus foi gracioso para comigo. A misericórdia diz respeito àquilo que eu mereço. E Deus, por causa dessa misericórdia, Ele não nos concede aquilo que merecemos. Por exemplo, um texto clássico, Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada
manhã. Grande é a sua fidelidade. Meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém acordaria hoje. Crente, descrente, criança, adulto, ancião, ninguém acordaria. Só estamos vivos, só não fomos fulminados durante a noite por causa da misericórdia de Deus. Porque o texto fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos. Então nós não merecemos nada de Deus. Nada. A salvação é pela graça. Os livramentos que temos no nosso dia a dia é pela misericórdia de Deus. Porque o nosso pecado, ele nos afastou da presença de Deus. Muitas situações que nos envolvemos e muitas das vezes fruto de escolhas que nós mesmos fazemos, só não chegamos no fundo do poço por causa da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Muitos problemas na vida, eles vêm até nós. Todos nós passamos por problemas. Todos nós. Só que existem alguns problemas que nós vamos até Ele. Isso é fato. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que gasta mais do que recebe, por exemplo. Uma pessoa que quer um padrão de vida que ele não pode ou ela não pode sustentar. É fato que isso vai levar essa pessoa a um lugar sombrio. Um jovem crente, uma moça cristã, que começa um relacionamento com alguém que não teme a Deus, e lá na frente diz assim, ó Senhor, o que foi que eu fiz? Por que eu cheguei nessa situação? Porque você caminhou, você trilhou um caminho contrário à vontade de Deus. E nesse momento, é que Deus vai ter misericórdia de você. É nesse momento que você precisa clamar por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, porque as minhas escolhas me trouxeram a essa caverna. As minhas escolhas me trouxeram a esse lugar. Quantas escolhas equivocadas fazemos na vida, irmãos? Quantas escolhas que são desprovidas da palavra de Deus, de submissão à palavra de Deus. E muitas vezes colocamos a mão na cabeça e dizemos, meu Deus, me ajude. Mas talvez você esteja exatamente onde está por causa de escolhas mal feitas. No caso de Davi, ele estava sendo ferozmente perseguido por Saul. Ele estava acuado. Estava com medo. Davi sabia que Saul podia tirar a sua vida a qualquer momento. Davi estava se sentindo sozinho, completamente abandonado pelos seus amigos. Então ele começa o salmo dizendo, Senhor, eu clamo ao Senhor, eu suplico misericórdia. E nós vamos ver durante o salmo quais são os momentos que nós precisamos clamar a Deus que tenha misericórdia.
É muito importante que saibamos que só clama por misericórdia quem reconhece que não merece absolutamente nada de Deus. Só clama por misericórdia quem sabe exatamente quem é, de onde veio, qual é a sua condição diante do pecador. Quem acha que merece alguma coisa de Deus, quem acha que merece prosperar, quem acha que merece bênçãos sem medida, quem acha que merece ter um lugar no céu, quem acha que merece tudo que vem de Deus, jamais vai suplicar por misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, aquele coração que não conhece, que não reconhece a sua situação diante do Deus gracioso, do Deus misericordioso. Então, todos nós precisamos diariamente suplicar a Deus que tenha misericórdia. Quando? Verso 2, acompanhe comigo. Derramo diante dele o meu lamento, a minha queixa. Todos nós temos queixas na vida, irmãos. Todos nós temos lamentos. Todos nós, muitas vezes, dobramos os nossos joelhos em nossa casa, dizendo: Senhor, está difícil caminhar assim com essa enfermidade. Isso é um lamento. E Deus não é contra o lamento. Deus não é contra que você, servo dele, serva dele, se lamente diante dele. Pelo contrário, Deus deseja que abramos o nosso coração, que derramemos o nosso coração diante dele. Senhor, está difícil. Meu marido não quer nada com o Senhor. Minha esposa não quer nada com o Senhor. Senhor, está tão difícil. Eu ensinei a tua palavra ao meu filho, à minha filha. Eu ensinei o caminho que devia seguir. Eu levei para a igreja, eu ensinei a Bíblia, eu investi nele. Mas ele agora está afastado dos teus caminhos. Olha, minha filha, que vida está levando, Senhor. Andando, deitada, sentada, eu ensinei a tua palavra, como diz em Deuteronômio. Mas olha só, como está difícil. E nesse momento é muito comum que lágrimas rolem da nossa face, quando nós estamos lamentando. Quando nós estamos clamando por misericórdia. Senhor, e essa tentação que não passa? E esse pecado habitual que eu não consigo vencer? Lamento, irmãos. É nesse momento que nós precisamos dizer: com tudo isso, Deus, tenha misericórdia. Ou seja, não me dê o que eu mereço. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Quando nós lemos os Salmos, eu não sei se você tem acompanhado a leitura coletiva da igreja. Inclusive, hoje estamos lendo o Salmos 120. Começa hoje. E provavelmente devemos terminar, se Jesus não voltar até lá, no dia 31 de dezembro, com o Salmo 150. Mas você vai perceber em vários salmos o autor dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. E o verso 2 nos ensina que devemos pedir a Deus misericórdia no momento do lamento, da queixa. Quando aquela notícia que você não esperava chegou. Quando aquele problema sério entrou na sua casa sem pedir licença. Em alta voz devemos clamar ao Senhor, elevar a nossa voz ao Senhor, suplicando. Suplicar é implorar. Implorar a misericórdia de Deus. Lembro-me de um exemplo que o saudoso pastor Carlos Antônio deu uma vez, sobre a necessidade de pedirmos misericórdia a Deus
seja qual for a dificuldade em nossas vidas. E ele relatava a situação de um casal na igreja dele, ele que foi pastor batista por muitos anos da Igreja Batista Jerusalém. E ele estava percebendo que o casal estava meio estranho na igreja, e um domingo, um sentou de um lado, o outro sentou do outro, e quando acabou o culto, ele chamou o casal e disse: o que é que está acontecendo? E a mulher disse: pastor, a situação não está boa. Já tentamos de tudo, já fizemos terapia de casal, já procuramos o ministério com família, já assistimos palestras, mas parece que o divórcio é a solução. E o pastor disse que fez uma pergunta básica para eles: vocês já oraram? Já clamou a misericórdia de Deus? Pastor, isso aí a gente faz depois. Depois quando? Diante do juiz? Depois quando? Não existe exceções, irmãos. Todos nós precisamos clamar: Deus tenha misericórdia, nos momentos de lamento. Um outro momento que precisamos clamar a Deus, ainda no verso 2, no momento de angústia. Olha o finalzinho do verso 2. A Ele apresento a minha angústia. A quem nós temos apresentado as nossas angústias? A quem nós temos apresentado as nossas dores, as nossas aflições, as nossas frustrações? Todos nós temos frustrações. Eu tenho as minhas frustrações. Você tem as suas frustrações. Eu tenho as minhas angústias, você tem as suas angústias. Eu tenho os meus lamentos, você tem os seus lamentos. A quem nós temos apresentado as nossas angústias? Um hino que nós cantamos diz assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quantas vezes nós deixamos de desfrutar a paz de Deus que excede todo o entendimento, porque não apresentamos a Deus, irmãos, as nossas feridas. Quanta gente na igreja com cicatriz aberta durante anos na alma, porque não apresentou a Deus ainda o seu ofensor. Quanto crente doente emocionalmente, fisicamente, porque não perdoa, seja o cônjuge, o filho, o irmão em Cristo, porque não apresentou ainda a Deus a sua angústia. Quanta gente aflita, desistindo de Deus e da igreja, porque não abre o coração diante de Deus, porque não faz como Ana, porque não rasga o coração diante de Deus, dizendo para Deus aquilo que está ferindo, aquilo que está machucando, aquilo que está doendo. E Davi disse: lá do fundo da caverna, escura, úmida, sombria, a Ele eu apresento a minha angústia. A melhor definição de angústia que eu já ouvi é aquilo que aperta o nosso coração como se fosse algo real, palpável, como se alguém estivesse pegando o seu coração, literalmente apertando. Na angústia, nós perdemos o sono, na angústia ficamos aflitos, na angústia, muitas vezes procuramos o médico, e o médico faz todos os exames e não dá absolutamente nada, muitas vezes,
porque é uma questão da alma e precisa ser curado por quem conhece a nossa alma, o Senhor Jesus. E muitas vezes nós carregamos com o coração cheio de angústia, sem nenhuma necessidade. Porque a ideia que nós temos é, se eu estou angustiado, eu vou pedir a Deus que me socorra naquela angústia, e Ele vai me socorrer, e no momento em que eu ficar livre daquela angústia, eu não vou sentir mais nada. Mas esse conceito está equivocado para nós, servos de Deus. Porque veja o que a palavra de Deus diz. Não andeis preocupados. Todos nós temos preocupações, não é? Mas quando Paulo diz assim, não andeis preocupados ou ansiosos, o que Paulo está dizendo lá em Filipenses é, não se deixem, não se tornem reféns das preocupações. Aí Paulo diz assim, antes, ou como dizia Spurgeon, o remédio, o antídoto para a ansiedade é a oração e um coração refém de Deus e não da situação. Por isso que Anne disse, seja qual for a dor, quando as ondas se levantam, a minha esperança vacilante repousa em ti. Aí Paulo diz assim, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, talvez tenhamos que caminhar com aquele problema durante anos, mas o coração não estará mais em paz. Por quê? Porque a graça de Deus se manifesta na caverna mais sombria que eu e você, por algum motivo, tenhamos que experimentar. É a paz de Deus que excede o entendimento, e muitas vezes alguém pergunta assim, aquele problema já cessou? Não, ainda não. E aquela crise familiar já se resolveu? Estamos lutando para isso em oração. E aquele problema, aquela enfermidade já resolveu? Aquele problema com o esposo, aquele problema com o filho, e o problema com o vizinho? Não, mas meu coração está em paz. Por quê? Porque é a paz de Deus brotando lá dentro, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Muitas cicatrizes que carregamos na alma, muitas feridas não curadas, são frutos de uma vida inteira, sem depender da graça de Deus. Então, quando é que nós devemos clamar a Deus por misericórdia? No momento de lamento, verso 2. No momento de angústia, verso 2. Verso 3, no momento de desânimo. Quando o meu espírito desanima. Você alguma vez já se sentiu desanimado na fé? Olha só, Davi se sentiu desanimado algumas vezes. Basta você ler os seus salmos. Quando nós, muitas vezes, lembramos de Davi, a gente lembra de um homem dizendo com convicção, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas esse mesmo homem, no Salmo 13, ele diz assim, até quando, Senhor? Até quando ficarás distante de mim? Davi está sendo perseguido, está se sentindo acuado, e o seu espírito desanimado. Foi nesse momento que ele ergueu em alta voz
o seu clamor, quando o meu espírito desanima. Vários são os fatores que podem trazer desânimo para mim e para você. Uma enfermidade pode trazer desânimo. O contexto atual do mundo traz desânimo. Não pode não, traz desânimo. Ser abandonado ou abandonada por quem amamos traz desânimo. Problemas dentro da igreja traz desânimo. Perseguição traz desânimo. E é nesse momento, irmãos, que temos a maior de todas as ferramentas, a oração. Senhor, tenha misericórdia. Transforma esse desânimo. Tira, arranca essa frieza. Faça com que rios de águas vivas transbordem do meu interior. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Então Davi, irmãos, ele clama misericórdia no momento de desânimo. O desânimo não deve ser um meio para nos afastar de Deus. Pelo contrário, o desânimo, irmãos, deve ser uma forma de experimentarmos a graça de Deus renovando as nossas forças. Porque todos nós, em algum momento da vida, vamos nos sentir cansados, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Basta você ler o Salmo 6. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 40, a partir do verso 29. Não sabeis, não ouvistes, o Eterno, Ele não se cansa. Ele não se cansa. Ele fortalece o cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. O verso 28 traz essa realidade. O Eterno não se cansa, não. Mas Ele dá força ao cansado. E multiplica as forças do que está desanimado, sem vigor. E aí vai dizer, até os jovens, sinônimo de força, que lotam as academias, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os jovens tropeçam e caem. Mas a promessa para nós é que os que esperam no Senhor, os que clamam a misericórdia do Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Serão renovados. Entregue o seu desânimo nas mãos daquele que pode te fazer forte. Você que está aqui nesta manhã desanimado com a vida, desanimado com a igreja, desanimado com sua família, entregue esse desânimo nas mãos daquele que pode renovar as suas forças, que pode restaurar o seu ânimo, que pode fazer você vibrar novamente com a esperança, com a boa esperança do Evangelho. Davi ainda fala no verso 6. Dá atenção ao meu clamor, porque estou abatido. O abatimento, queridos irmãos, é fruto de circunstâncias adversas na vida. E nesses momentos a nossa confiança precisa estar em Deus. Totalmente em Deus. No versículo 4, Davi vai falar ainda que ele clamava a misericórdia de Deus, porque ele estava se sentindo sozinho e abandonado. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo.
Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Você já vivenciou momentos assim, em que você está cercado de pessoas, mas que ninguém se preocupa, ninguém pergunta, ninguém se interessa pelo seu problema? Já sentiu, em algum momento da sua vida, que suas amigas te abandonaram? Pessoas que repartiam o pão com você. Você lembra de ter sido abandonado por pessoas que você amava? Você lembra de ter sido traído por pessoas que você compartilhava sua vida? É nesse momento que a graça de Deus entra. É nesse momento que a graça de Deus tira o rancor. É nesse momento que a graça de Deus se apresenta, tirando todo o amargor da alma e transformando em doçura. É nesse momento que nós somos lembrados de que o nosso amigo Jesus sempre estenderá as mãos para nós. É nesse momento, irmãos, que a graça de Deus se apresenta, mostrando que não há tristeza, não há decepção, não há frustração, não há sentimento de solidão que não possa ser preenchido por aquele que nos ama e se entregou por nós. Então Davi expressa ainda, Davi no Salmo 142, ele rasga o seu coração. Ele expõe, não a parte mais bela do seu coração, mas aquilo que estava trazendo dor para ele. E Davi se sentia sozinho, desamparado. E quantas vezes nos sentimos assim e precisamos lembrar que ainda que uma mãe, diz as Escrituras, se esqueça do filho no próprio ventre, o Senhor, todavia, jamais se esquecerá de nós. Isaías 49, versículo 15. Precisamos lembrar, como em outra parte dos Salmos, que diz ainda que minha mãe, meu pai me abandonem, o Senhor jamais me deixará. Precisamos ser lembrados todos os dias que não precisamos temer a solidão, porque o Senhor está conosco. Não temas, disse o Senhor. Eu estou contigo. Não te apavores, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Muita coisa em nossa vida não será resolvida por pessoas próximas. Muita coisa em nossa vida não será resolvida por amigos, ainda que sejam extremamente importantes. Muita coisa em nossa vida será resolvida pelo acolhimento de um Deus gracioso, de um Deus que nos cerca com graça e misericórdia, de um Deus que nos toma pela mão dizendo, não temas, continue caminhando, eu sou contigo. Mas meu Senhor está doendo, continue caminhando, eu estou contigo. Está difícil, Senhor, não te mandei eu, seja forte, tenha bom ânimo, continue caminhando. É a Ele que devemos apresentar as feridas da nossa alma e as dores da solidão, porque Ele nos cerca com a sua presença,
maravilhosa. E a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, coisa que nenhum outro ser humano pode produzir para nós, por mais próximo que seja. Plenitude de paz e alegria somente na presença de Deus. Ainda no Salmo 6, na parte final do verso, depois de falar, pedir a Deus que dê atenção ao seu clamor, Davi diz: livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Precisamos, irmãos, confiar plenamente a nossa vida àquele que, segundo a sua boa vontade, pode nos livrar, não somente dos nossos temores, mas, segundo a sua boa vontade, também nos livrar dos problemas e das aflições que nos acometem. Ele, Jesus, que deu a vida por você. Quantas vezes buscamos ajuda em tudo quanto é canto, e esquecemos de dobrar os nossos joelhos e clamar livramento antes de tudo aquele que tem todo o poder nas mãos. Me diga, o que neste mundo não está sob o domínio do soberano Senhor? Me diga. O que neste mundo Deus não controla? Me diga. Cite aí uma coisa só. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, como nós falamos tanto da soberania de Deus, mas precisamos de fato descansar na soberania do Senhor. Tem gente achando aí que está mandando e desmandando no mundo. Os reis da terra se acham homens imbatíveis. E a Bíblia diz assim, o coração dos reis está nas mãos do Senhor. E Ele faz com eles o que Ele bem quer. O coração dos reis está nas mãos do Senhor. E Deus inclina o coração dele para onde Ele quer. O ímpio Ciro, Deus disse, eu vou te usar agora, eu quero te usar. Inclinou o coração de Ciro para fazer a vontade dele. E Deus diz, Ciro, meu servo, faz o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Meus irmãos, nós precisamos confiar mais. Não somente de forma teórica, mas confiar mais em Deus, que Ele é poderoso para nos livrar de toda e qualquer situação adversa em nossas vidas. Se Ele não livrar como nós queremos, Ele nos dará forças, serenidade, e derramará paz em nossos corações, para lembrarmos sempre que a nossa pátria não está aqui, mas ela está nos céus. De onde aguardamos o Salvador, que transformará o nosso corpo corruptível em um corpo de glória. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Foi o que Jesus disse a Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Então nós enfrentamos muitas dificuldades. Nós enfrentamos muitos problemas. Mas olha, o Deus que fez o céu e a terra, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Olha, o cântico que o irmão Elias trouxe essa manhã, fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, se curvem, não vamos nos curvar. Se vocês não se curvarem,
Vocês serão lançados na fornalha de fogo. Não vamos nos curvar. E saiba, ó rei, olha a maturidade espiritual. Porque hoje a gente vive em um mundo evangélico bem confuso. Porque os crentes hoje oram assim, alguns, né? Senhor, eu determino. Senhor, eu exijo. Senhor, eu declaro. Quando, na verdade, a nossa confiança... Isso se chama, irmãos, egocentrismo. Soberba. Porque o crente maduro, ele ora dizendo assim, Senhor, Tu estás nos céus, e tudo o Senhor faz como lhe agrada. Salmo 115. As nações perguntam, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Senhor, eu acabei de descobrir que tenho um câncer. Vou fazer o quê? Vou me afastar de Deus? Ah, Senhor, o namorado deixou, a namorada abandonou, vou voltar para o mundo? Que é isso? Ah, Senhor, está difícil financeiramente, vou me envolver agora em situações desonestas. Não, irmãos. O crente maduro, ele ora dizendo assim, olha, Senhor, estou passando por tudo isso, o Senhor conhece cada milímetro da minha vida, a minha vida está em Tuas mãos no momento em que o Evangelho da graça alcançou a minha vida, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo agora para a glória do Filho de Deus. Minha vida está guardada nas Tuas mãos, não pertenço mais a mim mesmo. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, o crente maduro, ele tem a convicção de que ele pode estar enfermo e não ser curado da enfermidade e Deus derramar abundante graça sobre ele. O crente maduro, ele sabe que está enfrentando um problema no trabalho, com os vizinhos, ou seja lá quem for, que ele pode ficar 3, 5, 10 anos orando e não se resolver, mas que Deus está no controle. O crente maduro, o pai e a mãe que tem filhos afastados do Evangelho, eles sabem que eles não podem alcançar o coração dos filhos, que o máximo que eles podem alcançar são os ouvidos. Então eles pregaram, então agora eles descansam e oram por eles. O crente maduro não é uma vítima, ele é um servo de Deus, é uma serva de Deus, como o congresso ontem, o tema do Congresso das Mulheres. Aliás, parabéns às irmãs que organizaram, eu tenho acompanhado as fotos. Foi uma bênção, já falei com Cristina hoje. Deus abençoe vocês. Veja a maturidade daqueles 3 jovens. Não vamos nos curvar. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se o Senhor quiser, olha que crente maduro. Ele podia dizer, né, eu exijo. Eu declaro a minha vitória agora, eu profetizo a minha bênção. Não, olha, se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não livrar, saiba, ó rei, que não vamos adorar a imagem. E ponto. Isso é maturidade na fé, irmãos. Mesmo dentro da caverna, mesmo em momentos sombrios, o crente maduro, ele não fica um segundo sequer sem desfrutar dessa graça soberana de Deus. Você tem clamado a Deus por livramento? Você tem clamado a Deus por amadurecimento espiritual? Você tem clamado a Deus pelos problemas que te acometem? A quem você clama quando se vê cercado por problemas? Primeiro você tenta resolver com o psicólogo, com o terapeuta, com o médico, com
E olhe, tudo isso é lícito e deve ser feito. O que eu estou dizendo é, a quem você busca refúgio primeiro? A quem você busca livramento? Deus, que bênção isso aqui. Que bênção. A tua palavra diz que o Senhor é presente na minha vida até o dia que eu serei recebido na glória. Estou enfrentando esse problema há anos. Olha só, Senhor, 10 anos clamando pelo meu esposo e ele não se converte. Que angústia. 10 anos orando pela minha esposa e ela não se converte. O que eu faço? Quando Deus não nos livra como nós pedimos, Ele faz assentar em nossos corações a certeza de que Ele está controlando e conduzindo todas as coisas. Para nós termos serenidade e descansarmos nele, somente nele. E é uma bênção, irmãos, quando nós caminhamos na certeza de que estamos sendo guiados pelo Senhor. A semana passada eu estava orando ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu sei porque a Tua palavra diz que há refrigério, que há pastos verdejantes. Eu sei que há uma rocha mais alta do que eu. Não é isso que o salmista diz? Leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu, lugar de descanso em meio a problemas, a lutas. Quando é, queridos irmãos, que vamos dizer de todo o nosso coração, Deus é tudo que tenho. Deus não é tudo que precisamos, Ele é tudo que nós temos. A sua faculdade não é o que você precisa, embora seja importante. A nossa família é bênção de Deus, mas não é mais importante do que o próprio Deus. O dinheiro que temos não deve ser uma rocha onde o seu humor oscila. Você tem dinheiro, está feliz, não tem dinheiro, está triste, tem dinheiro, está feliz, não tem dinheiro, está triste. Dinheiro não é algo para nós focarmos a nossa alegria, pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. O nosso corpo está cada dia mais caminhando para a decomposição, é o que a Bíblia diz. Não tem jeito. Nós estamos caminhando, como o Thay falou aqui na EBD, para um envelhecimento e, consequentemente, para a morte. Só que esse corpo aqui, irmão, não significa mais nada para nós. Porque nós já temos a garantia de um corpo novo, 0 quilômetro, glorioso, nos céus. Aí Paulo diz assim, lá na 2ª carta aos Coríntios: se o meu corpo, se essa casa terrena se desfizer, nós temos um tabernáculo, uma mansão, feita não por mãos humanas, mas pela mão do próprio Deus. Então precisamos vigiar, para que a nossa fé não seja uma fé oscilante, por causa das situações que nos cercam. Claro que vamos passar como Davi, abatimento, angústia, aflição, medo. Agora veja como Davi termina o Salmo, versículo 7. Em meio a todo esse cenário, Davi termina o Salmo com o coração banhado pela graça de Deus. Ele começa o versículo 7 dizendo assim: livra-me da prisão. Alguns estudiosos dizem que a prisão aqui pode ter 2 significados. Pode ter o significado literal da caverna que ele se encontrava, cercado por Saul, por seu exército, mas também da prisão da alma, irmãos.
cercado pelos sentimentos que o cercavam naquele momento. Davi olhava para dentro de si, ele só conseguia enxergar o que ele colocou no Salmo. Olhava para um lado, abatido. Olhava para o outro, temeroso. Olhava para o outro, angustiado. Estava cercado por, que a gente chama hoje, talvez, né, a medicina de síndrome do pânico. Davi se sentiu completamente cercado e ele diz: liberta-me da prisão. Para o crente em Cristo, não há prisão neste mundo capaz de nos deter. Porque nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos um povo livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você foi liberto por Cristo? Então você é livre. Nenhuma prisão da alma pode mais lhe prender. Se algum dia, por causa de uma perseguição, e eu espero que seja por causa de uma perseguição, e não por causa de uma infração à lei, se algum dia alguém aqui for colocado dentro de uma prisão por causa da fé em Cristo, saiba que você é livre. Só o seu corpo está preso, mas nós somos livres. Então Davi clama: livra-me desta prisão, Senhor, de estar refém dessa circunstância aqui, ó, que eu estou cercado, lugar escuro, sombrio, provavelmente úmido. Senhor, me ajude, livra-me. Leva-me para uma rocha mais alta do que eu, não deixe que eu fique refém desses sentimentos. E assim como o Salmo começa com um clamor, nós já sabemos o final da história, nada aconteceu com Davi, pela graça de Deus, mas acima de tudo ele termina o Salmo com o coração banhado pela graça. Olha o que ele diz: então os justos se reunirão à minha volta. Davi dará testemunho do fato. Por causa da tua bondade para comigo. Por causa da sua graça para comigo. Ah, meus irmãos, que maravilha. Como diz o hino sacro, que delícia é crer em Cristo. Ter certeza de perdão. Que maravilha é ter a certeza de que não há problema, não há angústia que possa deter a manifestação da graça de Deus na vida do cristão. Eu quero concluir lendo primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. Quando a Bíblia vai dizer que Deus, o nosso Deus, é o Deus de toda graça. Deus, irmãos, é uma fonte inesgotável de graça, de favor, de bondade, de consolo. Paulo diz assim aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo diz assim, ó, que o Deus de toda consolação, Ele é o Deus de toda consolação, de toda graça, de toda misericórdia, de todo perdão, de todo amor. Ele é esse Deus. E eu quero concluir lendo os versos 10 e 11 do capítulo 5 de Pedro, para uma igreja perseguida, provavelmente com os mesmos sentimentos expostos aqui por Davi no Salmo 142. E Pedro diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, Ele os restaurará,
os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos. Amém. A Ele seja a glória, irmãos, pela graça dEle derramada na minha vida e na sua vida todos os dias. Só estamos aqui por causa da graça de Deus. Só respiramos por causa da graça de Deus. Teremos o que comer por causa da graça de Deus. Aliás, se tem alguém aqui que não tem o que comer, por favor, nunca passe por uma situação dessa. Fale com a igreja. Só cremos no amanhã por causa da graça de Deus. Porque a graça de Deus não está aprisionada. E o Deus de toda graça nos fortalecerá, confirmará, nos colocará em firmes alicerces, para vivermos uma vida banhada por Ele, ainda que estejamos na mais sombria caverna de problemas e adversidades. Creia na presença da graça soberana de Deus em cada minuto, em cada milésimo de segundo da sua vida. A graça de Deus é contigo. Amém, queridos. Vamos orar e depois teremos um louvor inspirativo para encerrar com o nosso irmão Elias. Senhor, muito obrigado, Deus. Passamos por tantas lutas, tantas provas, e lembramos do que Jesus disse: digo-lhes essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, Senhor, porque nenhuma prisão, nenhuma caverna é capaz de conter essa graça maravilhosa do Senhor. O Senhor conhece a vida de cada irmão aqui presente, sabe das dificuldades, das lágrimas, das aflições, das angústias. E por isso nós te suplicamos que o Senhor derrame, ó Deus, muita graça sobre nossas vidas. Clamamos em alta voz, ó Deus, por tua misericórdia. Queremos ser banhados, ó Deus, por esta graça bendita e por essa misericórdia que se renova todos os dias. Que a nossa visão do mundo seja, ó Deus, transformada pela graça do Senhor, para que possamos sempre louvar o teu nome e que as pessoas possam engrandecer o Senhor ao contemplar a bondade do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Elias, e depois estamos despedidos. Pedir que os irmãos continuem assentados a fim de sermos despedidos com o louvor inspirativo que será trazido pelo irmão Elias.